para você que está me acompanhando aqui ao vivo. Eu vou começar uma série de lives que eu pretendo fazer todos os dias às 23 e 21 horas. Hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde porque eu estava organizando as coisas, mas o objetivo dessas lives aqui é responder brevemente as principais dúvidas que assim surgem no dia a dia, né? Quando eu estou com os alunos, quando eu estou no plantão, enfim. E aí a ideia é responder de forma breve, né? Não tenho a intenção aqui de passar horas falando na madrugada, né? E eu resolvi chamar isso aqui de Comunidade Coruja porque a hora, né? Assim, eu vou fazer sempre tarde da noite, então essa é a ideia. Bom, a pergunta que eu resolvi responder hoje foi uma pergunta que me foi feita essa semana e é assim, o que é que a gente faz no paciente com crise convulsiva? O que é que a gente precisa fazer primeiro? Bom, num primeiro momento, se você recebe um paciente convulsionando, você não precisa fazer nada. Essa é a resposta, bem objetiva. Por quê? A imensa maioria das crises convulsivas ela vai se resolver espontaneamente nos primeiros minutos. Então você não precisa tomar nenhuma conduta específica naquele momento, né? 2, 3 minutos é o normal da crise convulsiva. Ela tem resolução espontânea. Já se ela passa um pouquinho aí, 5 minutos, ou começa a passar de 5 minutos, aí você já precisa medicar o paciente. Mas no primeiro momento, se o paciente chega convulsionando, muito provavelmente ele convulsionou na porta do hospital, ou o paciente estava numa espera e foi quando ele convulsionou. Quando você recebe um paciente que teve relato de crise convulsiva, então aquele paciente que chegou e aí ele convulsionou antes e trouxeram ele e falou, esse paciente aqui convulsionou, esse paciente tem história de convulsão, etc. Enfim, uma série de fatores aí que podem estar na história, mas de maneira geral o paciente ele não vai chegar convulsionando, ele já vai chegar em pós-ictal. Isso se foi de fato uma crise convulsiva. Então o paciente vai chegar mais sonolento, letárgico, né? Pode ter dor no corpo. Então, nesse paciente aí, você também não precisa fazer nada especificamente. Você não precisa chegar e fazer nenhuma medicação, não precisa fazer benzodiazepínico profilático, nada disso. O que você precisa fazer são medidas de suporte. Então, ficar em observação, investigar qual foi a causa dessa crise convulsiva. Então, num primeiro momento, o paciente convulsionando, você não precisa medicar, tá? Na imensa maioria das vezes, porque vai resolver sozinho. E quando o paciente chega e já convulsionou e ele já está em pós-ictal, ele já melhorou, o que você precisa é fazer a investigação e dar uma abordagem, né? Fazer anamnese direitinho, coletar bem a história, saber o que foi que aconteceu, né? Fazer um exame físico detalhado, avaliar se tem sinal focal, enfim, alguma alteração do sistema nervoso central, uma causa metabólica, né? O que está acontecendo. Então, resumindo, é isso aí. No primeiro momento você não precisa fazer nada. Então, bom, essa era a ideia da live, né? É a gente ter respostas curtas, né? Rápidas para dúvidas que são comuns e corriqueiras do dia a dia. Então, a primeira live foi essa. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser botar aqui nos comentários, né? Quiser deixar alguma pergunta aí, ou usar os stories aí para poder fazer perguntas, que eu vou deixar as caixinhas abertas sempre para você perguntar e eu poder estar respondendo aqui nessas lives diárias. Então, a próxima às 23 e 21, eu espero que dê para entrar na hora dessa vez. Aqui eu estava organizando as coisas, por isso que eu atrasei um pouquinho. Então, até a próxima.